Bom dia, turma, ou melhor, bom dia, alunos, como é que vocês estão? Vejam, hoje nós vamos trabalhar com dois temas que são bem interessantes na geografia, certo? Nós havíamos visto anteriormente a questão de identificar, classificar a zona rural de zona urbana, ver as diferenças entre elas. E nesse caso, nós vamos entender um pouco mais sobre as paisagens da cidade, certo? Não somente a paisagem da cidade, como também a expansão das cidades, que é o que vem ocorrendo com frequência. Bom, sobre paisagens das cidades, nós temos que lembrar que, como vocês estão vendo, que já está grifadinho, que existem elementos, que todas as cidades elas possuem elementos comuns, porém são diferentes. Nenhuma cidade é igual à outra. Mesmo as capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, que são o centro, o epicentro da movimentação, do dinheiro, enfim, elas são cidades que possuem elementos iguais, né, comuns, mas são diferentes. E o que são esses elementos comuns? Os elementos comuns são o que a gente também tem em nossa cidade: carros, prédios, casas, saneamento básico, rua asfaltada, não é isso? Então, esses são os elementos comuns, porém diferentes, cidades diferentes, né? Por exemplo, nós temos aqui Garanhuns e Bom Conselho. Sabemos que tem alguns pontos que são semelhantes, mas também temos que identificar que as cidades não são iguais, certo? E aí, dentro desse contexto, há também a questão da paisagem, as características físicas da paisagem, o relevo, a vegetação, né? A extensão territorial do município, se ele é grande, se ele é pequeno. E há também o número de habitantes e a história de cada uma delas, pois cada uma das cidades possui sua história, o seu surgimento, de onde veio, por que o seu nome e assim por diante, ok? E aí vocês veem aqui, ó, duas imagens de cidades com elementos comuns, porém diferentes, cidades diferentes. Aqui a gente identifica que a gente vai encontrar um número maior de habitantes, né? Devido à quantidade de prédios que a gente está vendo, né? Olha só, um heliponto. Então, aqui nós observamos que é uma cidade de maior porte, né? Que oferece muitas atividades, enfim, empreendimento e etc. Já aqui nessa outra embaixo, ela é menos populosa. Ela é uma cidade como a nossa de Bom Conselho, né? A nossa cidade, por exemplo, é uma cidade que possui 50 mil habitantes. Então, é uma cidade pequena, considerada pequena, ok? Bom, eu estou mostrando assim para vocês, mas eu espero que vocês utilizem o livro. O livro vai poder auxiliá-los ainda mais, tá? Porque muitas vezes olhando pelo vídeo, eu tô te explicando, mas assim, a qualidade mesmo da aprendizagem vai ser se você pegar o livro e acompanhar, tá? Então, nós temos aqui, ainda na página 24, igual ou diferente. Pergunta-se o seguinte: as cidades apresentadas nas fotografias anteriores são iguais ou diferentes uma da outra? E por quê? Eu expliquei, só não vou repetir, tá? Porque se eu repetir, eu vou estar te entregando toda a resposta mais uma vez. Então, é necessário que você preste atenção no vídeo ou volte um pouquinho atrás para você ver o porquê disso, o porquê delas são iguais ou diferentes. Você vai classificar e com isso também vai justificar, tá? Aqui nós temos expansão das cidades. Pois é, na expansão das cidades é diferente
de forma exclusiva. Por quê? Porque as cidades, por menores que elas sejam, elas tendem a realmente se expandir, a crescer. Expansão, crescimento, tá? E ela vai crescer em torno de si mesma. O que quer dizer em torno? Arredores, redondeza, vizinhança. Então, ela vai se apropriar até de áreas rurais, se for possível, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa se expandir. E não sei se vocês têm essa noção, mas eu vou explicar. Nós temos muitas cidades, no meu concelho e diversas outras. Existe a questão dos loteamentos, né? Que são os bairros, são a formação dos bairros. Então, esses bairros são loteados, é feito um loteamento, ou seja, é dividido esses terrenos para que sejam vendidos. E muitas vezes eles são de forma... esse loteamento é de forma incorreta. Por quê? Porque eles tomam espaço justamente da vegetação nativa. Então, há uma destruição desse local, da vegetação nativa, para que esse loteamento possa prosseguir e crescer, e haver o crescimento do número de casas. Geralmente, esse crescimento de residências é pelo fato, muitas vezes, de muitos cidadãos saírem da zona rural e vir para a cidade, certo? Ok? Aqui temos duas questões basiquinhas assim. No município que você mora, você vai responder essa sem que eu me intrometa, tá? Fica por sua conta. No município em que você mora, é possível observar a expansão da área urbana por meio de construções em terrenos vazios, asfaltamento de ruas ou construções de novas moradias, por exemplo? Então, gente, essa é uma pergunta bem interessante. E aí, você que está em casa, veja direitinho com o papai, com a mamãe, com alguém, porque a resposta é sim, tá? A resposta é sim. Agora você precisa justificar, porque você justificando, você vai estar me dando o que você entendeu, tá certo? No segundo, discuta com os colegas sobre as possíveis causas de expansão das cidades e as consequências para a área rural. E aí? Bom, no caso aqui da expansão das cidades, justamente é pelo crescimento, né? Muitas pessoas saem da zona rural, porque na zona rural nem sempre tem tudo que a gente precisa, né? Então, saem em busca de outros tipos de emprego, para estudar, trabalhar, enfim, acabam se debandando, saindo mesmo da zona rural, na busca de ter uma qualidade de vida nas cidades. E na zona rural, as consequências variam muito, porque vai se escassando, as pessoas vão indo embora, saindo do seu lugar, da sua área de conforto, vamos assim dizer, ok? Fora que tem outras consequências, mas eu não quero citar, porque eu vou esperar que você diga elas aqui pra mim, tá bom? Ficamos com esta aula, tá certo, meus amores? Então, é isso, ok? Qualquer dúvida, me perguntem. Fez errado, não tem problema, a gente tenta corrigir, mas o que importa é fazer, certo? Cheiro! Tô aqui com vocês.